Podcast H2, tratamento sem cirurgia. Então, nosso primeiro podcast da H2. O nosso propósito é gerar informação, educação aos nossos pacientes, aos futuros pacientes, a todos que vão estar ouvindo esse podcast, que vai estar no YouTube, vai estar no nosso Instagram. Então, a gente está aqui hoje com o Dr. Elton Nandi e a doutora Camila, que são profissionais da Clínica H2. Meu nome é Alexandre Zabosch, também sou fisioterapeuta na H2. E hoje a ideia é trocar um pouco de informação. Aquilo que eles vivenciam dentro do consultório, dentro da clínica, dúvidas, porque o tratamento sem cirurgia ainda é algo novo dentro do Brasil, ainda gera dúvida para o paciente. E a gente trabalha com isso há mais de 10 anos, a gente já atendeu mais de 8.000 pacientes nesse protocolo de tratamento sem cirurgia. E a gente vai trocar fazer um bate-papo de forma o mais simples possível para que você que está do outro lado possa entender, tirar suas dúvidas. Então vamos começar a fazer a pergunta para o Dr. Elton Nandi, que é fisioterapeuta, 18 anos? Há 20 anos já. 20 anos. Tem formação no MDT, tem uma experiência clínica na área esportiva muito grande. E eu queria começar com perguntas simples do consultório. Vou dar o exemplo de um paciente, Elton, que chega no consultório que rompeu o tendão do calcâneo e ele foi num profissional que é especialista em cirurgia e ele fala que esse tendão não vai colar se não operar. Como que tu consegue conversar com o paciente? Como é que tu explica o paciente? E quem está do outro lado, nos vendo e ouvindo, como que ele pode entender que esse tendão vai colar de novo? Fala um pouco da tua experiência de consultório quando tem um paciente na tua frente com esse diagnóstico. Então vamos lá, Alexandre. É uma pergunta bem constante no nosso consultório, né? Na nossa prática clínica. Hoje os pacientes com lesões de tendão que procuram um especialista, né, que dizem que só cirurgia resolve o caso. Hoje as evidências científicas estão mostrando que também o tratamento sem cirurgia é eficaz. Tem estudo mostrando que mais de 91% dos tratamentos sem cirurgia resolvem com tratamento sem cirurgia. E isso ajuda muito no nosso tratamento, na nossa metodologia. Então, quando o paciente chega com esse medo, acha que não vai colar, como é que funciona dentro da nossa prática diária, né? Então, isso a gente forma que tem processo. Então, o tendão, tem uma parte produção de colágeno muito grande, é um tecido com pouca vascularização, mas com muita produção de colágeno tipo 1. E esse colágeno, ele facilita nessa cicatrização. Aí vai do profissional, né, colocar os exercícios, o primeiro atendimento, ter uma proximidade dos tendões, fazer baixar a fase inflamatória, para melhorar essa fase da cicatrização. É mais ou menos parecido com um pós-operatório, quando fica ali uma média de 6 semanas sem colocar o pé no chão ou usando uma botinha ortopédica, a gente tenta ter esse controle. Só que sim, já fazendo uma progressão de carga com exercícios, para ele começar a melhorar a sua função e até futuramente, né, a gente começar a voltar a fazer todas as práticas, todas as atividades que ele fazia. Ô Elton, teve um paciente, eu lembro, na clínica lá de Imbituba, que te procurou uma vez, lembra? E quando ele chegou com muita dúvida, ele era um profissional da área da educação física, eu acho, né? Isso, ele tem um estúdio de funcional lá em Imbituba, ele já ouviu um pouco sobre o nosso relato, mas a esposa dele, que foi vasculhar, ela foi procurar no Instagram que não aceitava ter só o tratamento cirúrgico, e ela entrou em contato, ela pediu para ele vir, ele já queria ir para o médico, ele já queria fazer a cirurgia, estava com pressa. E a gente foi conversando com ele, explicamos a nossa experiência, a quantidade já de pacientes que a gente já tinha atendido com esse mesmo tipo de lesão. Ele conseguiu entender, ele comprou a ideia e depois de um período ali, um prazo ali que a gente dá, né, uma média de 6 a 8 meses, ele voltou a andar de bicicleta, saltar, correr, jogar futebol, jogar vôlei. Então, todo o processo, toda a função completa. Esse paciente de Bituba me chamou a atenção. Tu lembra mais algum que tu tratou na área de tendão do calcânio que te chamou a atenção, que foi difícil de o paciente entender que realmente a nossa metodologia de tratamento sem cirurgia poderia funcionar? Tu lembra mais de algum, não? Sim, tem outro paciente nosso aqui também que ele chegou já com um período com mais de 3 semanas pós-ruptura, que quanto mais cedo, né, isso é melhor porque senão tem um afastamento maior das fibras, a chance de recuperação é menor. Ele foi e fez todo o nosso procedimento inicial, só que na fase inicial de tratamento, ele teve um escorregão. E nesse escorregão, ele sentiu que formou um buraco de novo, como teve uma nova ruptura.
ficou desesperado, achou que o tratamento sem cirurgia tinha comprometido, que não tem mais chance de recuperar. A gente conseguiu conversar com ele, a gente acalmou, falou que é um processo que só quebrou um pouco da cicatrização, que seria a fibrose, que o processo ia fazer tudo normalmente. Conseguimos fazer isso, conseguimos reduzir os sintomas dele, fizemos ele entender, queria um pouco mais de medo, claro, um pouco mais de receio por ter uma recidiva, mas no final também voltou, ele jogava futebol e jogava vôlei, então era goleiro, saltou, pulou, jogava vôlei, então foi uma experiência bem legal, sim, porque a gente tem uns pacientes que dão muito certo e às vezes quando dessas intercorrências, né, a gente aí começa a explicar para o paciente e para nós também, né, a gente ganha muita experiência com isso. Então é um caso também que chama muita atenção. Então, assim, fazendo um resumo, o tratamento sem cirurgia para lesões tendinosas, quem está nos vendo aí, ele tem 91% de eficácia, como tu falou, comparando com tratamento cirúrgico, que são parecidos, os dois são 91%, só que a vantagem é que o tratamento sem cirurgia não corre o risco de infecção, o risco de alguma intercorrência no processo de anestesia, né, de criar alguma fibrose excessiva ali, né, criar um tecido cicatricial muito intenso. Então ele tem os benefícios em relação às contraindicações do ato cirúrgico. Então os dois, eles são muito parecidos na resolutividade, 91%, só que o tratamento sem cirurgia, ele não corre o risco de ter essa sequela, de uma infecção, de uma fibrose exagerada, de algum risco de um ato cirúrgico, de pegar uma infecção, alguma coisa, né? Então esses casos clínicos que colocou, ajuda a tirar dúvida de quem está nos assistindo, que tem alguém próximo, né, que sabe de alguém que teve ruptura do tendão do calcâneo, que o tratamento sem cirurgia ele é muito utilizado, não só na nossa clínica, mas é uma metodologia utilizada em países como Suíça, Noruega, eu sempre falo, são países que já têm uma saúde de alta qualidade há muito tempo. Então eles já operam com alta qualidade desde a década de 70. Então eles já operaram muita gente, viram que dá certo, que não dá, e muitas vezes eles tinham um gasto excessivo e foram observando que se tivesse um outro caminho, sem um ato cirúrgico, poderia economizar em questão de saúde pública e gerar o mesmo benefício para o paciente. Então, legal, Elton, vamos voltar a conversar mais sobre isso, falar com a doutora Camila e vou voltar para ela sobre coluna. Ela que foi agora no curso do MDT em Belo Horizonte, com o Liberato, que é um amigão nosso, um mestre nosso aí, e ela contar um caso de uma paciente, não vou falar o nome, mas de uma idosa, que tem uma dor lombar e que vinha tratando e não estava evoluindo, e que depois que ela veio do curso, ela pegou essa paciente e evoluiu. Me conta um pouco do curso e um pouco dessa paciente. Oi, boa tarde. Então, depois que a gente voltou do curso, né, nós acabamos vindo com uma cabeça completamente diferente em relação ao tempo e à lesão. Essa paciente, ela não estava evoluindo, a gente avaliava, mudava o exercício, não evoluía, só que... Camila, qual a idade da paciente mesmo, lembra? 82 anos. E ela não estava progredindo. Então, depois que nós viemos do curso, a nossa mente abriu um pouquinho e nós acabamos aprendendo algumas técnicas que foram bastante importantes, né? A gente está aplicando nos nossos pacientes, está tendo um resultado muito positivo. E hoje, a gente acaba entendendo também que cada paciente é único, né? Então, alguns vão melhorar de uma forma muito rápida e outros demandam um pouco mais de tempo. E essa paciente, por conta da idade também, ela vai levar um pouco mais de tempo, tanto para a remodelação e tudo do tecido. E hoje recebemos uma mensagem dela, que ela acordou super bem, depois de alguns meses, acredito que uns 3, 4 meses aí sentindo dor todos os dias, por conta de a gente ir um pouco mais a fundo e ter um pouco mais de paciência, né, sobre o caso dela, sobre a lesão dela. Então, ficamos muito felizes com essa notícia hoje pela manhã. Achei que ia demorar um pouco mais, mas a gente voltou faz um mês, né, Elton, do curso e está tendo um resultado excelente. Essa atualização, assim, que é importante, assim, de estar sempre falando com o paciente, né? O paciente gera muita dúvida, recebe muita informação e cria muito medo. E quando a gente fala que o fator tempo é um fator aliado no nosso tratamento, né? Que não é a pressa, não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir melhorar eles.
Então, isso é uma coisa que fez nós relembrar e passar isso para o paciente, né? Que é com calma, é com paciência, infelizmente não tem pressa, são lesões crônicas, lesões antigas, que elas precisam de tempo para estar se ajustando. E aí, quando o paciente começa a entender, ele começa a comprar ideia, mesmo que ele está ainda no processo agudo, com dor, está na fase inicial do tratamento, ele entende, ele é um pouco mais persistente. E talvez isso que fez uma mudança, uma virada de chave, né? Essa informação para a gente mostrar para o paciente que o tempo é um aliado no tratamento. A gente fala é força ou tempo, e o tempo tem que vir junto. E o que a Camila fez com essa paciente foi esse diferencial de informar o paciente que vai ter que ser uma coisa com calma, uma coisa lenta, que vai melhorar, mas que demanda tempo, e o tempo está mostrando isso, que é essa resposta positiva. É uma paciente que vai ter que estar embarcada no tratamento do começo ao final, né? Porque a gente sabe que muitas vezes vai chegar na metade do caminho, a pessoa vai estar desanimada, não vai acreditar mais no tratamento, acredita que aquela dor vai ficar com ela para o resto da vida. Então, todos os dias, todas as vindas dela no consultório, a gente tem que conversar, tem que mostrar para ela que o caminho é esse. Então, e manter ela sempre embarcada no tratamento, porque se ela não tiver embarcada, não vai acontecer. E a gente tem essa conduta dentro da clínica, porque hoje o que tem de mais informação seria a internet, né? Ou alguns amigos, ou é processo cirúrgico, faz cirurgia, não faz esse tratamento, porque não tem muita evidência. Então, hoje, se a gente botar ali, infelizmente, no Google, né, os algoritmos mostram muito para essa característica, opera. E conversa com, não, fisioterapia não funciona. Então, essa informação chega muito na nossa clínica. Então, acho que é embarcar o paciente, convencer ele, né, com a nossa experiência clínica. E quando vai passando um tratamento, vai vendo que dá certo. Eu até, final de semana, conversando em família, assim, e a gente atendeu um médico e conversou com a minha mulher. Ele é cirurgião e ele falou assim, cara, vou falar uma coisa para vocês. Eu não acreditava nisso. Eu brigava, não acreditava no tratamento sem cirurgia. Era uma lesão de ombro, um tendão de ombro. Não acredito, não acredito. Mas, ao mesmo tempo que ele não acreditava, ele não queria operar. Então, ele comprou a ideia, fez o tratamento, teve sucesso no tratamento, e hoje ele está ajudando a divulgar o nosso trabalho aí. E ele disse, cara, eu sou cirurgião, médico cirurgião, para mim, o processo é cirurgia, e sei que hoje existe tratamento sem cirurgia. E a gente sempre fala, né? A gente não é contra a cirurgia, a gente não é contra o exame, não, a gente é contra o excesso. Então, a gente sempre é a favor, a gente indica os médicos, a gente indica exames quando necessário, né? Mas com uma boa avaliação clínica aí faz total diferença. Continuando o que tu falou, né? A gente não é contra nada, a gente é a favor que o paciente tenha opção de escolha. Eu tenho um relato, né? Apesar de estou entrevistando vocês aqui, eu quero falar um relato também de um paciente de 73 anos que rompeu o tendão do calcâneo jogando pádel. E numa sexta-feira ele procurou uma clínica especialista em cirurgia ortopédica e falaram, ó, só tem a cirurgia como solução, já rompeu, tem que operar. Ele foi para casa muito desanimado, porque ele é um paciente que trabalha na área financeira, ele sempre gosta de ter opção, de, vou fazer isso, fazer aquilo, existem várias opções dentro da área financeira. E ele não achou lógico dentro da área da saúde, a saúde tão... com tanta pesquisa, com tanta inovação, século XXI, a gente só ter um caminho para resolver o problema do tendão. Daí ele teve na segunda lá na clínica e eu falei, o senhor tem dois caminhos, o senhor pode operar, que é científico, e o senhor pode não operar, que também é científico. E o senhor escolhe o que o senhor quer. Ele deu um respiro, soltou o ar, eu disse, não acredito, tem outra opção. Pô, que bom. Agora eu vou pensar. Daí ele foi para casa, pensou, não vou operar, vou tratar. Então, isso é o nosso propósito, não é dizer que a cirurgia não funciona e que o tratamento sem cirurgia funciona. É que existe pelo menos dois caminhos. Em alguns casos tem até três, não fazer nada. Às vezes não fazer nada é melhor do que... Elton, mas continuando assim, Elton e Camila, acho que vocês foram num curso agora em Belo Horizonte, da metodologia Mackenzie, que a gente trabalha, MDT, estiveram lá há pouco tempo. Eu acho, não sei se foi a Camila que falou, o Elton, sobre tendão, tem que ter tempo, o paciente ser acompanhado por 6 meses, 1 ano, não sei. O que ele falou sobre isso, o Liberato lá? Ele falou pela produção de colágeno, que começa a criar ali para poder fazer essa cicatrização. Se ela não é muito bem feita no começo, que ela começa a criar esses colágenos de baixa qualidade. E isso ele cria uma cicatriz de baixa qualidade
e demora um tempo maior para remodelar, para ganhar a função. E quando ele começa a fazer nessa função, ele vai de 6 meses até 1 ano para poder ganhar essa melhora de sintomas, de função. Então, é isso que a gente... Ô, Elton, mas agora é para pacientes que não romperam o tendão, as tendinopatias, né? Isso. Em cima de tendinopatia clássica, não é um pós-operatório de tendão, né? Então, seria isso. Então, porque o paciente às vezes tem uma lesão e procura o quê? Não fazer nada. Acha que não é nada, não procura nenhum especialista e só dá tempo ao tempo. E esse tempo parado, isso também é ruim para ele. E essa parte de não fazer nada inicial é ruim, porque ele vai criando colágeno e vai criando uma cicatrização ruim, então uma fibrose muito rígida, cicatriz de baixa qualidade, e que isso vai demorar muito mais tempo para recuperar. E às vezes a gente que é fisioterapeuta, a gente quer ajudar o paciente, a gente quer estar se sentindo o paciente, a gente quer pressa também. E a gente viu que isso não é o caminho. Então o fator tempo, ele é fundamental no nosso procedimento. Não é o número de sessões, não é 10 sessões em 10 dias, não é 20 sessões em 20 dias. 10 sessões, eu quero fazer um adendo aí e vou perguntar para Camila. Camila, se chega um paciente indicado de um profissional, ó, tem uma tendinopatia, vai lá, faz 10 sessões da Camila, se não melhorar, a gente vai ter que operar. O que tu vai falar pro paciente? Primeiro que na H2 a gente não trabalha desse jeito de 10 sessões, né? O paciente ele chega para ser avaliado. Após a avaliação, ele vai ser diagnosticado e ele vai ter um programa de tratamento. Então, não existe nada científico que 10 sessões vai resolver o problema do paciente. Não sei de onde tiraram isso, mas não existe. Lá na clínica, a gente tem protocolos de 1 mês até 8, 9 meses. Então, tudo vai depender da lesão, da gravidade da lesão, né, do paciente. E esse eu acho que é o nosso maior desafio, é mostrar para o paciente que não são essas 10 sessões que vão resolver o problema dele, né? Precisa de tempo. Claro que tem pacientes que em poucos atendimentos a gente consegue até resolver, só que não é só o resolver, a gente tem que educar o paciente também para que uma nova lesão não aconteça, né? Então, acho que o nosso maior desafio mesmo é mostrar para o paciente, né? Porque o sistema de saúde já é voltado para essas 10 sessões, né? E nós acabamos fugindo um pouco dessa realidade que hoje existe para ser mais assertivo possível no tratamento do paciente. Essa parte da cultura, né? A nossa cultura que veio enraizado de 10 sessões, 20 sessões, resolve esse tipo de problema, né? E na nossa área, quem se especializa vê que não é isso. Não tem artigos científicos importantes que mostram isso, que 10 sessões eu resolvo uma lesão de menisco, com 10 sessões eu resolvo uma ruptura de tendão de ombro. Então, é o que a gente está comentando. O fator tempo, ele é primordial. E é isso que a gente faz prática baseada em evidência. Então, a gente pega as evidências científicas da área da fisioterapia e a gente coloca na prática. E a gente vê os resultados positivos. Às vezes é fácil ficar ali só tratador, mas a gente não quer tratador do paciente, a gente quer recuperar a função, quer que ele volte a fazer o que ele fazia antes. Então, hoje, quando ele procura a H2, o instinto dele o que é? Pô, cara, meu amigo teve uma lesão e ele voltou a jogar futebol. Meu amigo teve uma lesão e voltou a lutar, a fazer crossfit, a jogar vôlei. Então, isso que é o diferencial. E a gente sabe que essas 10 sessões a gente não ia conseguir ganhar função. A gente pode até reduzir dor, mas ganhar função a gente não consegue. Até porque, Elton, cada corpo reage de forma diferente, né? Então, não dá para a gente seguir um papel que chega lá na clínica, porque cada paciente vai reagir de uma maneira diferente ao tratamento. Então, acabamos que saímos um pouco dessa linha de raciocínio aí de 10 sessões para ser o mais assertivo possível no tratamento do paciente. E em questão de avaliação, um paciente ele passa por um profissional, é avaliado, feito exame de imagem, ele tem um diagnóstico, vamos criar um diagnóstico de uma lesão de lábrum de quadril. Ele vai procurar H2, liga para a secretária, lá para a Clara. Ele tem que passar por uma avaliação pelo profissional ou ele já pode ir direto ao tratamento? Não sei se pode ser o Elton ou a Camila. Ele vai passar por uma avaliação na H2.
até porque não necessariamente a dor que ele está sentindo, o incômodo que ele está sentindo é daquele diagnóstico. Muitos pacientes que chegam na H2 com um diagnóstico acabam saindo com um diagnóstico completamente diferente. Seja de lombar, principalmente lombar, né? A gente vê muito, ou cervical. Quando muitas dores nas extremidades, geralmente não é naquela extremidade ali. E sim a causa da lesão, a raiz da lesão é mais central, né? Então, é muito importante passar por essa avaliação para a gente ver aonde está realmente a causa da lesão. Vamos supor, vamos focar ali no quadril do paciente, vamos colocar ele num protocolo de tratamento, só que se eu não olhar para o paciente como um todo, ele vai continuar patinando ali na H2 e ele nunca vai evoluir. Se eu der um passo para trás, enxergar o paciente como um todo e enxergar a raiz do problema, eu vou ser vou ser mais assertivo, vou conseguir resolver o problema do paciente e ele não vai precisar perder tanto tempo dele ali fazendo fisioterapia, e demanda tempo, né? E hoje em dia a gente sabe que o tempo também custa caro, né? Então, a importância de enxergar o paciente como um todo e classificar ele, né, Elton, que foi uma das coisas também muito importantes que nós aprendemos não, já sabíamos, mas foi reforçado no curso, a importância da classificação do paciente. Ele tem que ser classificado na avaliação de uma maneira correta para a gente conseguir evoluir o tratamento de uma maneira melhor. E o que a Camila está falando é isso que a gente fala, assim. Existe achados radiológicos, o que a imagem mostra, mas não necessariamente é o que o paciente tem. Então, a gente fala que a clínica é soberana. Então, uma boa avaliação, uma boa história. Eu acho que o que falta um pouco mais é a gente ouvir o paciente, deixar o paciente falar. Porque a gente chega num consultório, vou lá, faço um teste, um clínico simples, e mando fazer uma imagem. Pô, mas eu sem ouvir a história desse paciente, o que ele fazia, o que ele faz, quando é que essa dor começou, por que começou. Porque hoje, quando a gente começa a ouvir o paciente, a gente já começa a fazer um pré-diagnóstico, que a gente fala que é um mapa mental. A gente começa a entender o que o paciente tem, a gente começa, opa, esse paciente tem esse tipo de lesão. E mesmo assim, às vezes o paciente chega com a imagem, falei, a gente não descarta a imagem, a gente não é contra, só que como a gente fala que a clínica é soberana, eu vou fazer minhas avaliações. Faço minhas avaliações, meus testes, e confirmo se o que eu imagino clinicamente é o que bate com a imagem. Se não bate com a imagem, eu explico para o paciente o que eu estou achando, o que meus testes comprovaram. Aí a gente deixa na mão do paciente, né? O paciente também tem que fazer a escolha, né? Então, a gente sabe que a clínica é soberana, e então, através desses testes, dessa avaliação, é o que a gente segue um procedimento aqui dentro da clínica. Então, assim, me coloca agora casos clínicos de pacientes que vieram para vocês na clínica com um diagnóstico de uma hernia de disco, vamos dizer, um diagnóstico de uma lesão meniscal de joelho, e vocês foram avaliar e identificaram outro problema. Ou paciente que veio com uma dor no quadril, vocês foram avaliar e encontraram um outro problema. Então, o paciente entender como funciona na prática. Quem quer falar primeiro aí? Eu vou contar um paciente meio recente. Entrou uma paciente, um pós-operatório de tornozelo. Ela já teve um acidente, ela fez uma cirurgia, fez uma segunda cirurgia. E depois de 10 anos, nesse mesmo tornozelo, uma dor constante, uma dor que não aliviava nunca, não conseguia mais fazer atividade física. Ela procurou o mesmo especialista que operou ela 10 anos atrás. Ele achou que estava com um processo de artrose grande e deveria fazer uma nova cirurgia. Fez um novo procedimento, fez uma limpeza, entrou num processo de fisioterapia e ela sempre relatando as mesmas queixas. A gente tentou mexer na fase inflamatória, pós-operatória, ganho de função básica. E passou os primeiros 30 dias, ela chegou chorando no consultório, falou que se arrependeu de ter feito a cirurgia, porque o processo não tinha melhorado, estava com o mesmo sintoma que ela já estava sentindo. E eu conversei com ela, expliquei para ela que ia fazer uma nova avaliação, e eu vi de novo a história dela, e não ia ter nem só um pós-operatório. Comentei com ela, ela aceitou, e nessa história eu comentei que ia fazer uma avaliação lombar com ela, pela história dela do acidente, compensação, limitação de tornozelo, pode ter alguma coisa.
Então eu comecei a fazer os testes. E que me chamou muita atenção, que já no primeiro dia ela teve uma resposta positiva. Pedi para ela ir para casa fazendo o exercício lombar. Ela saiu rindo, achou que era brincadeira. E quando ela voltou 3 dias depois, ela olhou surpresa assim, cara, o que tu fez? Eu disse, nada, só ouvi a tua história e fui fazer. Aí ela assim, cara, tô sem dor. Eu tinha ficado 1 semana com dor constante, achei que a cirurgia não tinha resolvido. Isso não, o senhor não disse que a cirurgia foi o problema. Às vezes o que tinha que fazer na cirurgia ele fez, correto? Mas já teve uma sequela que ela já tinha anteriormente. Então ela estava tendo uma dor no tornozelo irradiado de coluna, que só a gente começou a mexer na coluna dela. Ela teve uma melhora muito rápida. Ela até teve, agora, final de semana, a formatura da filha dela, que ela achou que não ia botar salto, não ia poder participar. Me agradeceu bastante. A gente ainda continua fazendo a fase final, a função final do pós-operatório dela, mas se a gente ficasse só no pós-operatório, a gente ia estar com ela nos mesmos sintomas, ou daqui a pouco ela tomando ou medicação, ou infiltração, ou fazendo algum outro procedimento na dor local. E a gente viu que ela teve outra origem. Então, talvez a história ela é importante. A gente sempre está puxando muito bem, ouvindo muito bem a história. Que o paciente ele te conta. Ele sempre te conta a verdade. Às vezes a gente que não sabe perguntar, talvez a gente não sabe tirar essa boa informação. Mas quando a gente para e volta, analisa, faz de novo a mesma pergunta, o paciente entrega de bandeja assim, o que precisa ser feito com ele. Falando Tu, agora, Camila, tem então. algum? Tá, deixa eu resumir então. Um paciente com um pós-operatório de tornozelo procurou H2, consultou com o Dr. Elton, e ele, na avaliação, ele observou que ela tinha algo na coluna, e ele mobilizou a coluna, fez a parte fisioterapêutica na coluna, e ela veio sem dor. Então, esse é um exemplo importante e bem claro da necessidade de uma boa avaliação fisioterapêutica na H2. Agora a Camila vai contar um caso de um paciente também que veio com um diagnóstico e ela observou que ele tinha outro problema. Então, essa paciente até recebeu alta semana passada. Ela veio com diagnóstico de bursite tendinite no ombro. A paciente não conseguia levantar o braço de jeito nenhum, já fazia 2 semanas que estava sem levantar o braço. A profissão dela exige que ela mexa os braços, então não estava conseguindo trabalhar direito. E no primeiro momento nós deixamos um pouquinho de lado o diagnóstico que ela trouxe para a clínica e a gente foi avaliar um pouquinho mais a cervical. E no primeiro exercício, até parece mágica, né? Mas no primeiro exercício eu pedi depois para ela levantar o braço, ela levantou o braço, me olhou arregalada assim, não, mas o que vocês fizeram? O que aconteceu? Ela não acreditou no que estava acontecendo e a dor assim diminuiu drasticamente por um simples detalhe, que era só olhar, escutar o paciente, escutar a rotina do paciente, e só com um ajustezinho a gente já conseguiu melhorar consideravelmente ali não a lesão, mas a clínica dela, né? E uma frase que essa paciente ainda me falou, as pessoas precisam conhecer o que vocês fazem, porque eu estava me entupindo de medicamento, já tinha passado por vários especialistas e estavam me entupindo ainda mais de medicamento. Não chegou a ser indicado cirurgia, mas ela estava completamente desanimada, porque quanto mais medicamento ela tomava, menos efeito ele fazia, estava piorando cada vez mais. E ela ficou impressionada e ela disse, como que eu não sabia disso? Por que vocês não espalham isso mais para as pessoas, que elas precisam saber que existe esse tipo de tratamento? Então, isso foi muito legal, foi bem marcante e foi um tratamento muito legal, porque foi uma melhora, assim, cada dia que ela ia no consultório, ela ia melhorando cada vez mais. Camila, o próprio professor Liberato, ele tem um dado lá que 43% das lesões de membros inferiores e superiores vem da coluna. Então, uma dor no ombro, uma dor no cotovelo, uma dor no joelho, uma dor no tornozelo, tem 43% de probabilidade de ser da coluna. Então, isso tem que ser muito bem investigado, né? Esse é o segredo da H2, como falou o Elton, né? De ouvir o paciente. Que o paciente nunca mente, ele omite, mas ele só omite porque a gente não faz a pergunta correta, né? Então, cabe nós investigar o paciente com uma boa pergunta, ser assertivo na pergunta, e que o paciente ele vai falar aquilo que a gente quer ouvir e a gente vai identificar
a causa do problema. Continuando com esse tema de casos clínicos que o paciente vem com diagnóstico e lá dentro é feita uma avaliação e a gente entende. Tem mais algum caso, Elton, que tu lembra? Tem, agora nós estamos com uma paciente com indicação de prótese dos 2 joelhos, uma dificuldade muito grande de caminhar, claudicante, trabalha com faxina, então é faxineiro o dia inteiro, puxado, pegado, e veio que indicaram a nossa clínica para tentar melhorar a condição do joelho dela. Fiz a avaliação, mas eu vi a história dela, eu vi o jeito dela caminhar, levantar, e não, essa menina tem coisa na coluna. Fiz os testes de joelho, os movimentos naturais, e começamos a mexer na lombar dela. Ela teve uma resposta positiva no começo. Fomos mantendo o nosso tratamento. Comecei também a fazer exercícios para o joelho, em relação que ela tem muita fraqueza muscular, melhorar o condicionamento dela de joelho. Só que ela estava nesse período, ela estava afastada do serviço. E ela voltou a trabalhar. E no momento que ela voltou, na primeira, segunda semana, ela começou a ter as mesmas queixas. As queixas mais fortes, o joelho com dor maior. Aí achava que não tinha mais jeito. Fizemos mais alguns testes e o que chamou muita atenção foi que a gente fez um exercício, fiz um teste que a gente chama de teste provocativo, para saber de onde estava vindo o problema dela. No outro dia ela ligou com muita dor, que o joelho dela tinha piorado muito, que ela não conseguia nem andar direito. E isso para mim, eu fiquei muito feliz, porque eu tinha feito um teste lombar, que era um teste para identificar a causa do problema dela. Então, eu quis mostrar para ela que a função dela irrita. Então, o dia a dia dela de faxina, pegar peso, se abaixar, isso prejudicava. E ela achava que seria o caso do joelho. Então, a gente teve essa piora, voltou, reeducamos essa paciente, ajustamos o nosso treino, cobramos, porque o paciente precisa embarcar. Então, ela precisa também fazer a tarefa dela. Como os médicos pedem para tomar o remédio de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, nós temos o nosso remédio, é o nosso exercício. E se ele não fizer, ele também não vai melhorar. Então, foi um jeito de dar um puxãozinho de orelha nela, mostrar para ela que o exercício era importante, o cuidado com a postura era importante. Resumindo, ela voltou no outro dia, quase sem dor, falou que não tinha tomado medicamento, porque tinha acabado, ela não quis ir na farmácia comprar, dormiu a noite inteira, chegou com a boca na orelha de felicidade, que o joelho estava sem dor. Então, falei, a história vai mostrando que o paciente tem. Só que o paciente também, o modelo H2, o paciente ele tem que comprar a nossa ideia, porque ele também faz parte do processo. Quando ele entra na clínica, eu falo, é um trabalho a 2, é o fisioterapeuta e o paciente. Eu não vou fazer nada sozinho. Então, se ele não comprar a ideia e não fizer a parte dele, ele também não vai evoluir. Então, talvez esse paciente chamou bastante atenção, foi isso. Foi uma forma de a gente mostrar para o paciente que ele faz parte do processo. E que até bobear 80% do tratamento está na mão dele. A gente quer dar essa independência. Uma forma que a gente usa muito ali é educar o paciente e orientar o paciente a gerenciar o problema dele. Que como tu sabe, né, Alexandre, a maior parte das lesões musculoesqueléticas, ortopédicas, não tem cura. Existem tratamento, ou tratamento medicamentoso, ou tratamento cirúrgico, ou tratamento sem cirurgia. Então não tem cura. Então quando a gente começa a ajustar, orientar e educar o paciente, para que futuramente ele consiga gerenciar o problema dele. Porque ele não precisa estar se desgastando, ou tendo dor, ou tendo os mesmos sintomas que ele tem hoje, se ele já sabe o que fazer. Ótimo. Camila, pensa num caso clínico, mas antes eu quero falar um dado sobre que é produzido todo ano 1 milhão de artigos na área da saúde. E daí, às vezes, o profissional fala assim, mas eu fui em 3 cirurgiões e eles falaram que é só cirurgia. Eu disse, não, eu entendo que eles falaram que é só cirurgia. Porque como é produzido muito artigo na área da saúde, não tem como ele dominar tudo. Então ele domina uma fração daquele conhecimento científico que é o ato cirúrgico. Nós dominamos uma outra fração do conhecimento científico que é o sem cirurgia. Então quando um paciente fala que já foi em 3 cirurgiões e eles falaram que só tem a cirurgia, a gente entende que isso é certo no nível de conhecimento que eles têm. Nós temos outro nível de conhecimento e nós podemos afirmar que uma ruptura de tendão, uma lesão de menisco, uma lesão de lábio, de quadril, uma lesão de ligamento cruzado anterior pode ser resolvido sem cirurgia. Aí o paciente, como a gente falou, vocês têm que falar isso para as pessoas, né?
Então, esse é o objetivo do nosso podcast, de levar isso, né? E deixar claro que não existe um conhecimento soberano. Nem o nosso modelo é soberano ao modelo atual de cirúrgico, nem o cirúrgico sobre o nosso. São diferentes. E os dois são ciência. Eles falam assim, o tratamento de vocês é alternativo. Não, não é alternativo, é científico. Tanto o cirúrgico é científico como o nosso científico. Então não tem como um profissional dizer, não, só tem esse caminho. Porque é humanamente impossível qualquer profissional dominar todo o conhecimento científico. Dizer, não, para esse problema só existe essa solução. Quando ele fala isso, com todo respeito, está sendo charlatão. Porque o profissional que é científico, ele fala, tu tem um problema e eu sei resolver dessa forma, que seria a cirurgia. E nós falamos para o paciente, tens um problema, tu machucou o ligamento, menisco, quadril, labro, seja qual for a lesão, e eu sei tratar sem cirurgia. Cabe ao paciente escolher, né? É isso que eu falo muitas vezes dentro do consultório, né? O paciente precisa entender que não existe tratamento alternativo, são tratamentos diferentes. E a ciência proporciona isso. Como falou aquele paciente que eu atendi lá, que rompeu o tendão calcâneo. Eu fiquei triste em saber que a saúde, que se fala tanto que é uma área que avança, que tem tecnologia, que tem muita pesquisa, aí chego lá com um problema, não, só operando. Mas como assim só operando? Não pode? Né? Então, é essa a ideia do podcast, né? Então, a Camila levar aquilo que o paciente da Camila falou, mais pessoas precisam saber que existem evidências científicas para resolver os mesmos problemas que muitas pessoas acham que é só cirúrgico, né? Camila, tem mais algum caso aí que o paciente chegou com diagnóstico, que tu avaliou e entendeu que era um outro problema? Tô com um paciente agora, uma lesão lombar, e realmente é na lombar, só que apareceu um probleminha no meio do caminho também. O paciente, ele gosta muito de correr, então, até certo ponto, o paciente ele estava evoluindo para lombar, né? A gente estava conseguindo evoluir, só que chegou no momento ali que estagnou o tratamento, a gente não estava conseguindo mais evoluir. Ficamos 2 semanas ali insistindo, tentando, mas não evoluía. Daí chegou aquele momento de dar um passo para trás, enxergar o paciente como um todo e fomos avaliar o quadril do paciente para ver se não tinha nenhuma lesão, né? Até por conta das corridas e tudo, gerando impacto ali no quadril. E encontramos um desarranjo de quadril, que a gente fala, né? O paciente não estava conseguindo nem andar 5 minutos. Hoje, depois que a gente começou ali a avaliar o quadril dele, eu recebo mensagens já dele, que caminhando 45 minutos aí por dia, sem dor. Isso é muito bom. Só que a lesão da lombar, ela tá ali. Só que o quadril, ele estava na frente querendo atrapalhar, entendeu? Então, a gente teve que dar um passo para trás, resolver um problema para depois a gente resolver outro. Porque se a gente continuasse só na lombar, quem sabe ele não ia mais evoluir do que estava acontecendo. E o paciente, eu sentia que estava perdendo já o paciente, que ele estava ficando desanimado, e eu tentando embarcar ele, trazer ele. Então, foi muito importante, entrando de novo no curso, saber a hora de dar um passo para trás, observar ele como um todo para poder direcionar o tratamento. Tem uma frase que o Elton, aprendi com o Elton, que ele usa bastante e eu acabo usando com todos os meus pacientes, quando eu vou avaliar ou quando está em tratamento. Se uma lâmpada está piscando, eu vou lá e troco a lâmpada. E ela continua piscando. Troco a lâmpada de novo e continua piscando. Eu posso trocar umas 50 vezes aquela lâmpada, mas ela vai continuar piscando. Por quê? Porque o problema não está no bocal. O problema está lá no interruptor. Então, eu resolvendo o problema do interruptor, que é o problema central, eu vou conseguir resolver essa lâmpada piscando. E é isso que acontece com os nossos pacientes. Não adianta eu mexer no local que dói. Eu tenho que investigar se realmente ali é o centro do problema. Né? E a analogia é importante, que o paciente não estudou fisioterapia. Então, se a gente falar a parte clínica e falar sobre lesões fisiológicas, não vai entender nada. Então, uma coisa também é didática, né? Mostrar para o paciente de uma forma simples e eficaz que faz sentido para ele. Então, essas analogias, que seja do corte no dedo, que é uma coisa que a gente demonstra muito, a situação da lâmpada, como a Camila falou, vai trocar a lâmpada. Pode ser que o problema esteja na lâmpada,
mas eu só vou chegar na lâmpada se eu fazer a fiação toda desde do interruptor, fazer o caminho todo. Então a gente nunca descarta a lâmpada. Pode ser que o interruptor esteve com a falha, mas a lâmpada também. Então tem que ajustar os dois. Então isso eu falar, eu ouvi a história, como ela estava na lombar 1, então ela estava mexendo teoricamente lá no interruptor, estava dando certo, a lâmpada estava piscando menos. Só que ainda não estava parando. Aí ela falou, mexendo na lâmpada, opa, a lâmpada começou a acender mais tempo. Então, essas analogias também são importantes para mostrar para o paciente que ele quer entender a história. No momento que ele entende que ele tem, fica muito mais fácil para a gente conseguir embarcar ele e continuar seguindo no tratamento. Muita gente fala que tem um problema, aí vai no profissional médico, vai no profissional fisioterapeuta e a dor continua. E alguém fala, vá lá na H2. H2 é o quê? É uma clínica de fisioterapeuta. Ah, fisioterapia eu já fiz, não resolve. Fisioterapia eu fiz, não resolve. Aí um bate-bola entre Camila e Elton aí, cada um pode falar o que lembrar. Qual a diferença do modelo H2 para o modelo tradicional de fisioterapia? O que tem diferente na H2 daquilo que acontece em clínicas de fisioterapia tradicionais? Que a gente possa mostrar para o paciente que a H2 é diferente. Eu acho que o maior diferencial nosso é não tratar só a dor, tratar ali a causa, só que recuperar a função. Que hoje em dia, a maioria das pessoas, elas só querem tirar a dor do paciente, o paciente pega e vai embora, daqui 2 semanas volta e está com dor. Não é somente naquele tempo de tratamento ali que vai resolver. A gente precisa educar o paciente também, a gente precisa recuperar a função, né? Por isso que na H2 a gente tem, que a gente chama as 4 fases de tratamento, que primeiro é o diagnóstico, que é na hora da avaliação. Segundo, vamos reduzir os sintomas do paciente, né? Tirar aquela dor do paciente que está incomodando. O terceiro, recuperar a função. E o quarto, que é o teste de alta, para manter o paciente seguro e a gente ter certeza que ele vai passar por todos os processos e não chega daqui 1 mês, 2 meses, voltar com a mesma lesão. Por quê? Porque ele vai estar sendo assistido por toda a equipe da H2 em todo aquele processo de cicatrização. E antigamente, assim, o que tinha era evidência científica na base biomédica, né? Então, era poucos estudos de evidências fisioterapêuticas. Então, o que tinha antigamente era isso, era o choquezinho, era o calorzinho, era o ultrassom, então a parte da eletroterapia. Então, isso foi ficando um pouco para trás. Só que ainda a grande parte hoje da população que ou tem plano de saúde ou depende de uma ajuda do SUS, né? Eles usam muito esse modelo ainda, que é um modelo hoje de baixa eficiência. Como diz a Camila, ele pode reduzir o dor desse paciente, mas ele fez 10 sessões e ele vai voltar para o fim da fila, esses sintomas vão voltar de novo, porque ele está tratando os sintomas, não necessariamente a causa. Ou foi lá, fez 10 sessões, reduziu os sintomas, mas não recuperou a função, e essa dor vai voltar de novo. E no momento que ele reduz a dor e acha que o problema está resolvido e vai voltar a fazer a atividade física que ele fazia e os sintomas voltam, teoricamente esse cara tem um risco alto de ir para a cirurgia, porque acha que a fisioterapia falhou, que o tratamento sem cirurgia não foi sucesso. Só que, como a gente falou, as 10 sessões não resolvem. Ele tem o seu tempo. Mas o diferencial nosso é isso, que como tudo é prática baseada em evidência, estudo científico, então a gente mostra hoje que uma lesão de menisco é de 12 a 16 semanas de tratamento. Então não tem 10 sessões ou 20 sessões que vai resolver. Então, tudo tem seu tempo. Então, talvez esse diferencial de ter um diagnóstico assertivo, a gente consegue também ter um tratamento assertivo. Então, assim, se o paciente ele tem um diagnóstico, como tu falou, de uma lesão meniscal do joelho, e ele recebeu um papelzinho para 10 ou 20 sessões, ele tem que entender que são 12 semanas no mínimo de tratamento, né? Que ele não vai ficar bom. Então, o modelo tradicional de fisioterapia, ele recebe o paciente, faz as 10 sessões e devolve. Aí ele volta pro cirurgião, não ficou bom, opera. Então, o nosso modelo atual de fisioterapia, ele favorece que o paciente sofra uma intervenção cirúrgica, né? Porque é pouco efetivo, né? E Alexandre, só dando um adentro, a nossa metodologia, né, a H2, ela procura dar autonomia para o paciente. Então, nós não queremos que o paciente fique dependendo da gente para o resto da vida. Nós queremos ensinar o paciente a como ele ficou com dor, o que ele vai fazer, como ele deve fazer, para ele viver o resto da vida dele sem precisar depender das mãos do Elton, do Alexandre, da Camila. Isso também acredito que seja um diferencial nosso, dar essa autonomia. E uma coisa assim também, né, que
falando um pouco, a gente está conversando, talvez a gente fala da fase aguda, né? Que os profissionais da H2 hoje elas estão capacitados para pegar um entorse de tornozelo, um entorse de joelho, um trauma. Essa fase aguda, talvez esse primeiro atendimento também ele pode fazer uma total diferença lá na frente, de fazer a primeira ação. Porque às vezes quem tem um entorse fica muito assustado com o que acontece e não sabe para onde vai. Se vai para um pronto atendimento, se procura um especialista, se faz exame. Então ele fica preocupado e às vezes ele vai num hospital, ele vai ocupar a vaga de repente de um paciente que precisa de uma urgência e um entorse de tornozelo, joelho não é uma urgência, para passar de repente esperar procurar um especialista, fazer um exame, colocar um imobilizador, uma tala. E às vezes se ele tiver um primeiro atendimento qualificado, ele não ocupa essa vaga no hospital e ele vai ter uma recuperação muito melhor. Então o tratamento dele é mais rápido. E quer dizer que os profissionais da H2 estão capacitados para isso. A gente tem experiência por muitos anos trabalhando nessa fase aguda, com clubes, com áreas da saúde, com clube de futebol, futsal, crossfit. Hoje a gente tem bastante atletas amadores, né, que tem essa lesão hoje e por ter passado às vezes por um tratamento com a gente, hoje eles confiam no nosso modelo e quando tem esse primeiro atendimento com a gente, dá muita diferença. E às vezes eles falam, na outra minha lesão, eu fui para o hospital, eu usei tala, eu usei botinha por 6 semanas, cara, e o tratamento foi mais longo, foi mais doloroso, e hoje eu fiz o mesmo entorse, já saí botando o pé no chão, já saí com orientação, recupera muito mais rápido. Então, também é um diferencial. A gente tem um tratamento sem cirurgia, mas o tratamento inicial da fase aguda também que a gente está preparado para isso. Quer dizer que a dona de casa lá que sofreu uma entorse no tornozelo, o senhor lá que está cortando a grama e travou a coluna, veio de ir para o hospital e pode ir na H2 direto. Com certeza. Então a gente já faz uma boa avaliação, a gente usa os descartes, a gente chama de bandeira vermelha, né? Para ver, claro, se tem um trauma grave, um acidente, alguma coisa, não, a gente não vai deixar esse paciente ali, mas o paciente que travou a coluna, um entorse de tornozelo, um entorse de joelho, o braço dá uma travada, uma dor aguda. Então, isso a gente já está preparado. Então, já fazendo o primeiro atendimento, isso facilita muito na qualidade de vida deles. Porque, às vezes, vão deixando de fazer o que gostam, vão ficando parados por causa da dor, porque estão com medo de ir no hospital ou passar por um procedimento cirúrgico. E hoje, eles sabem que tem uma outra saída. Então, quando tiver essa fase aguda, qualquer tipo de trauma, acidente, entorse, trava de coluna aí, pode procurar a clínica que nós estamos preparados para isso. Camila, que estava falando, o modelo H2 é muito mais que um modelo de fisioterapia, é um modelo de saúde ortopédica, né? Onde a gente trabalha em duas frentes. O profissional de primeiro contato, o paciente que teve um trauma, torceu o joelho, uma dor aguda no ombro, na coluna, pode procurar direto a clínica, ou aquele paciente que passou pelo modelo de saúde atual, tem uma indicação cirúrgica, ele também pode procurar a clínica por uma segunda opinião. A gente tem muito forte o modelo de segunda opinião, né? O paciente que tem uma indicação cirúrgica pode procurar a clínica para ter uma segunda opinião, e o paciente que teve um trauma, que não deseja ir para o hospital, como ela falou, ir para o hospital, para uma emergência, um ambiente que não é tão seguro para pegar uma infecção, ou ser atendido por um profissional com pouca experiência ortopédica, geralmente um clínico geral, né? Ele pode procurar H2. Tem um dado que a gente conversa com o paciente dentro do consultório, que ele está na indicação, na dúvida entre cirurgia e sem cirurgia. Eu sempre falo para ele assim, se tu for para o ato cirúrgico direto e não der certo, não tem mais o que fazer. Se tu fizer o tratamento sem cirurgia, tu tem 80% de dar certo em média, e se não der certo, tu aumenta em 3 vezes a chance da cirurgia dar. Então tu não vai perder nada, só vai ganhar. Assim é mesmo, então não tem por que acelerar o processo, né? Faz o processo, faz o protocolo, deu certo, resolveu o problema. Como o Elton falou, não tem cura, nem com tratamento sem cirurgia, nem com cirúrgico. Não existe cura, existe tratamento. Então procure um tratamento que seja menos invasivo, que corra menos risco de vida ao paciente, e que depois, como a Camila falou, ele vai ser educado dentro do modelo H2, e que quando ele tiver alta, ele vai saber cuidar do problema dele. Não vai precisar, porque uma pessoa que opera um joelho, provavelmente daqui a uns 5 anos vai operar de novo.
Então, quem trata o modelo H2 e evita a cirurgia, ele provavelmente não vai operar daqui a 5 anos, ele vai refazer aquilo que foi feito por nós, né? Então, aquilo que a Camila falou é fundamental, ter esse entendimento de educação. Porque saúde é muito mais do que uma intervenção, é educação. Por isso a gente investe tempo em ensinar o paciente, como a Camila falou, ela falou da lâmpada, né? Se realmente o problema está na lâmpada, está no interruptor, do dedo que tu falou, do tempo, da paciência, né? Dentro desse todo esse processo, assim, né? O que vocês escutam mais dentro do consultório dos pacientes? Como a Camila falou, vocês têm que falar mais com as pessoas. O que eles falam para vocês no consultório, quando eles resolvem o problema deles? O que vocês escutam desses pacientes aí? Eu até tenho alguns pacientes que eu te acompanhei, Alexandre, que depois falando de todo o sistema, né? Esse paciente tem alguma lesão, vai direto para o sistema, é exame de imagem, é clínico geral, é um ortopedista e tudo. Todos os pacientes que passam primeiro por toda essa fase, né? E depois vêm aqui pra gente, eles falam sempre a mesma frase: por que eu não vim aqui antes? Sempre. Porque é um tratamento, o nosso tratamento é um tratamento descomplicado, é um tratamento que vai te dar todo o embasamento científico que vai precisar, vai te dar segurança. A nossa clínica é uma clínica que alguns pacientes já falam que tem um clima muito bom, que não é um clima pesado, assim, todo mundo está feliz, todo mundo está bem, até nem parece uma clínica de fisioterapia, né? Porque está todo mundo alegre o dia inteiro. Então, isso é o que eu mais escuto. Por que eu não vim aqui antes? Isso, tipo, essa experiência é muito comum, né? Que já passaram por outros procedimentos e quando é indicado, tenta lá ver uma segunda opinião, ou vai lá na clínica lá, tem profissionais qualificados e a gente faz a avaliação, a gente diz que não é processo cirúrgico. Ontem, vou falar um caso ontem, meu último paciente do dia teve uma lesão acromioclavicular, uma luxação, que ele saiu do jogo direto para o hospital e preocupado com cirurgia, fratura. Ele fez um raio-x, descartou fratura, então ótimo, né? Como falou, a gente não é contra o exame, então é um exame que a gente precisa. E ele, cara, já pediu uma ressonância e tal. Eu assim, cara, vamos fazer um teste. Então ele queria ter primeiro o nosso aval antes de fazer o procedimento na imagem. Fiz a avaliação, confirmamos que era uma luxação cromoclavicular grau 1, bem leve, baixo. Fizemos uma estabilização, fizemos teste de força, melhorou muito. E ele, cara, me economizasse um bom valor, que eu ia ter que gastar particular essa ressonância. Eu disse, cara, vocês têm que divulgar mais o trabalho de vocês. Eu vim porque um amigo estava jogando comigo, então numa cidade vizinha aqui, lá de Braço Norte. Assim, cara, vai lá que os caras são diferentes, vão lá que o pessoal lá está atendendo bem. Então, esse diferencial, talvez diagnosticar. Eu sei que fazer exercício, muitas clínicas fazem, muito educador físico faz. Isso é importante. Só que qual exercício fazer? Que tipo de exercício fazer é o que a gente faz diferente. Porque se a gente sabe que o paciente tem, a gente sabe que vai tratar. Por isso que a gente tem muito sucesso. Quando a gente pega, às vezes, paciente com diagnóstico de imagem ou um diagnóstico de outro profissional, peraí, não é o meu diagnóstico. Então, às vezes, a fisioterapia convencional, ela trata muito isso. Ela quer tratar uma ressonância, ela quer tratar um pedido médico. E, às vezes, não tem sucesso. E aí, cai na nossa clínica dizendo, cara, eu só vim aqui porque fulano me disse que é bom. Porque, por mim, eu não acredito em fisioterapia. Fisioterapia não funciona. Então, isso é uma rotina muito grande. Aí, como falou, aí a gente tem que tirar toda essa mística que a fisioterapia não funciona, por que o nosso funciona, por que uma avaliação funciona. Outro dia peguei um paciente também, teoricamente, com uma capsulite de ombro, que tinha feito 60 sessões de fisioterapia em uma outra clínica, e também já estava desacreditado, dor constante. E na avaliação, que uma paciente indicou, cara, vai lá. Se ele lá não te arrumar, nenhum lugar mais te arruma. Fiz uma avaliação, expliquei a história que eu ia começar a fazer uma avaliação cervical com ele, pelo fato dele ficar o dia inteiro mexendo no celular, notebook, sentar na mesa. Quando chega em casa, deita no sofá, 2 travesseiros. Eu assim, cara, eu só vou conseguir diagnosticar se é uma capsulite descartando uma cervical.
E no primeiro teste que eu fiz com a cervical, a gente chama retração cervical, fiz uma retração, aliviou os sintomas, fiz uma retração com pressão extra. Esse bicho que não levantava o braço, teve uma flexão total de ombro. Ele me olhou assustado. E assim, cara, tem que divulgar isso aí, cara. Eu só vim porque uma paciente, pô, eu já fiz 60 sessões de fisioterapia, cara, gastei um monte. Pô, tô com um atendimento, fez melhorar meu braço. E assim, cara, eu vi a tua história. Então, acho que esse é o diferencial. Então, a gente quer, através desse podcast, poder disseminar um pouco mais o que a gente faz. Acho que mais gente precisa saber do nosso trabalho. Também não vamos acertar com todo mundo, como a gente fala, né? Tudo tem uma probabilidade de tratamento, mas não é por falta de empenho, né? Discuta mais a chance de tratamento sem cirurgia ou na fase aguda com muito sucesso dentro da nossa clínica. Então, é importante o paciente saber isso, né? Que tudo é um processo, como a Câmara falou das 4 fases ali. Então, tendão tem que ter paciência. Pode demorar 90 dias, pode demorar 180 dias, 3, 6 meses. Lesão meniscal, 12 semanas. Lesão de LCA, 4 meses. Então, lombar pode demorar aí 3 meses, uma lombar para ter uma resposta. Então, entender que o modelo H2 ele não trabalha com o modelo de 10 sessões, ele não trabalha com o modelo biomédico, ele trabalha com o modelo de regeneração do tecido. O que a biologia fala de um tendão? O que os estudos clínicos randomizados falam de uma lesão meniscal? Né? Então, a gente pega estudos que é feito na Noruega, na Dinamarca, na Suíça, Suécia. A gente pega esses estudos científicos de alta qualidade, a gente interpreta ele e traz para a prática clínica. Eu sempre falo que nós somos mercadores da ciência, né? Nós pegamos a ciência que é produzida, interpretamos ela e levamos todo dia para o nosso paciente, né? Então, a gente hoje não produz ciência. Eu falo para o paciente, a gente não produz ciência. Eu não estou numa universidade fazendo doutorado, mestrado ou professor. Mas a gente sabe muito bem pegar a ciência e está lá, igual o cara que vende tomate, lá, o cestão. Ele não planta tomate, mas ele vai e pega o tomate de melhor qualidade e leva para o consumidor. A gente pega a melhor ciência e leva para o consumidor. A gente não está lá sentado, do nada, vamos fazer isso? Vamos tratar sem cirurgia no tendão? Vamos tratar... Não, a gente busca o que tem de melhor qualidade na ciência e traz todo dia para o nosso paciente para a gente ter o melhor resultado, né? Então, para a gente estar finalizando o nosso podcast, Camila e Elton, deixem um recado aí para os nossos pacientes, nossos futuros pacientes, nossos telespectadores aí, internautas, né, que estão nos vendo aí, sobre o nosso modelo, sobre aquilo que é falado dia a dia, que eles falaram, né? Poderia falar mais sobre isso, né? Deixa um recado aí para o nosso internauta aí. Então, gostaria de agradecer, primeiro, poder participar desse podcast, poder estar passando essas informações, como foi falado aqui várias vezes, né, que falta informação. Então, gostaria que o pessoal assistisse esse podcast, que quando precisasse de uma segunda opinião, um tratamento cirúrgico, tentasse fazer uma avaliação com os profissionais da H2, tentasse entender um pouquinho do nosso modelo, acompanhar nossas redes sociais, que está sempre com informação, com vídeo, mostrando o que a gente faz no nosso dia a dia, ou aquele paciente também de lesão aguda, que também não sabia que, pô, se eu torcer o tornozelo, eu posso ir na fisioterapia. Claro que pode, fisioterapeuta é profissional de primeiro contato, então que eles podem entrar em contato com a gente, que nós estamos preparados para isso. E todos os especialistas da H2, a gente está sempre buscando se atualizar. Até essa sexta, nós todos vamos estar juntos para poder falar um pouco dos estudos de casos de todos os pacientes da H2, para ver o que a gente precisa melhorar. Então, isso é fundamental, né? A gente está procurando... Ninguém é perfeito, a gente está procurando evoluir cada vez mais. E se tiverem alguma dúvida, dor... pode estar entrando em contato aí com a H2, que eu tenho certeza que vão ser muito bem recebidos. E é isso. Muito obrigada. Agradeço a Camila, o Elton. No próximo podcast vai estar aqui o Dr. Thiago e a doutora Heloísa. Falar um pouco da parte esportiva também, do pós-operatório. Como a gente falou, a gente é focado no tratamento sem cirurgia, mas sabemos que em alguns casos precisa ser operado. Nós também temos na clínica o serviço de pós-operatório, onde a doutora Heloísa trabalha com isso, o Dr. Thiago. No próximo podcast vamos estar com eles aqui. E obrigado a vocês que acompanharam. E assim, quando a gente sempre tem eu tenho uma frase comigo que a gente tem que fazer diferença na vida das pessoas. Espero que esse podcast tenha feito diferença na sua vida. Obrigado.